Então, estamos hoje no nosso segundo podcast da PresegMed. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da liderança, né? Quais são os papéis da liderança em relação ao controle dos riscos psicossociais dentro das organizações. E a gente queria fazer uma reflexão rapidamente aqui, né? Quem já presenciou, já viu alguém se afastar por um acidente de trabalho, muitas vezes um acidente que veio do envolvimento de um trabalho em altura, de um trabalho na parte elétrica, de um colaborador que talvez não estava utilizando um EPI corretamente e acabou se afastando. Mas hoje a gente tem um outro cenário, que é daquele colaborador que estava trabalhando na parte da prevenção, com treinamento adequado, EPI adequado, não estava sofrendo nenhum acidente físico, mas ele acabou tendo que se afastar é, de forma, né, vamos dizer assim, temporária, e, por uma questão, né, de um risco hoje que é praticamente invisível, vamos dizer É. assim, que Exato. seria, né, Margeli, a parte dos riscos psicossociais, É. né? Até porque, assim, durante muito tempo, né, em toda a história da segurança do trabalho, a gente ouviu falar muito em riscos físicos, né? Então, todo tipo de acidente, como choque elétricos, quedas, né? Acidentes físicos era o que mais nós ouvíamos falar, então, na área da segurança do trabalho. Só que hoje, hoje em dia, justamente o perigo, ele também está em alguma coisa que a gente não consegue enxergar. Né? Ele veio através dos riscos psicossociais. Então, são dois fatores, né, que a gente vem tratar um pouquinho hoje, conversar um pouquinho mais. O risco físico, aquele que a gente já está acostumado a ver, né, mas agora esse risco invisível, digamos assim, né. Então, a gente trouxe aqui novamente o Adriano, né, o Adriano, ele é o psicólogo, trabalha conosco lá na PresegMed, juntamente com a formação em psicologia, ele também é um técnico em segurança do trabalho, então vem para somar essa propriedade no assunto, né. Então, seja bem-vindo, Adriano. Espero que esse momento seja mais um momento de aprendizado, de trocas, né? Como foi o primeiro. Uhum. E passo a palavra, então, para te dar Legal, continuidade. legal, obrigado. E é sempre bom falar sobre segurança do trabalho, né, Felipe? Então, é um prazer estar novamente com vocês aqui, Felipe e Margelli. É muito bom mesmo a gente estar tratando um assunto. E, cara, eu tava pensando assim, ó, como vai ser legal, Felipe, daqui a alguns anos a gente falar para as outras pessoas assim, ó, nós fizemos parte dessa mudança que está acontecendo na segurança do trabalho, né? Então, assim, isso é muito bacana, muito legal mesmo, assim. Então, é um prazer, né, estar aqui novamente, né, participando e trocando experiência, que nem tu falou, Margélia. Eu acredito muito que o conhecimento ele se dá assim, né, através de trocas de experiência. Eu com o meu Exato. conhecimento, vocês com o de vocês, e a gente Sim, vai trocando, né, e aí vai construindo junto, assim, o conhecimento. tá joia. Legal. É isso aí. E aí, então, justamente essa questão, então, dos riscos, né? Tirando dos riscos físicos, agora vem então os riscos Uhum, psicossociais, né? E é justamente isso que essa atualização da NR1 vem, então, né, trazer para a gente, né? Vem trazer uma mudança uhum, significativa, uhum. né, para a sociedade, para as empresas, né, para as organizações. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre isso aí. Uma pergunta que eu queria iniciar, assim, é em relação à segurança do trabalho, então, em si, né? Uhum, Como ela evoluiu nesses últimos anos, né? Como que foi a evolução dela? Sempre foi assim, não foi? Ela vem evoluindo constantemente, né? uhum, Então, uhum. como está essa evolução? É muito interessante, assim, de a gente pensar nessa evolução, e até trazer, assim, uma linha do tempo da segurança do trabalho. É, se a gente for parar para pensar em 1970, quando o Brasil estava sendo campeão mundial de futebol, né, tricampeão mundial, na verdade, também na época da Copa, né, infelizmente o É isso Brasil aí. saiu fora, mas em 1970 o Brasil foi campeão mundial. E em 1970, quando o Brasil estava sendo campeão mundial de futebol, o Brasil também era campeão mundial em uma modalidade, que tu sabe bem qual é, né, Felipe? Uhum. Infelizmente, campeão em acidente de trabalho. 1970.
77 foi criada a lei, né, no Brasil sobre segurança do trabalho, que no ano seguinte virou, 1978, virou a portaria 3214, que compõe as normas regulamentadoras, as NRs, que a gente tem até hoje. São as 38 NRs, né? Uhum. Cada vez vai aumentando mais o número das NRs. Né? Exato. E aí a gente pode parar para pensar assim, bom, em 70 o Brasil era campeão mundial em acidente de trabalho, demorou 7 anos para iniciar as leis de segurança do trabalho no nosso país. Em 77, ali 78, entrou as NRs de 78 até 2026, são aí 48 anos. 48 anos Uhum. que existem as leis, as normas de segurança do trabalho no nosso país. E a gente pode, assim, né, até fazer a pergunta, como que a gente, né, enxerga a segurança do trabalho hoje no nosso país? E sim, a gente percebe que está em constante mudança. Né? E que bom que está em constante mudança, porque que nem a pergunta que fizeste sempre foi assim, né? Que nem o Felipe falou, deu exemplo ali dos acidentes de trabalho, dos funcionários, enfim, eu acho que quando eu me formei em segurança do trabalho foi lá em 95, imagina, Faz algum tempo, né? muito tempo atrás, né? Então, assim, eu já estava passando por um processo de mudança à segurança do trabalho. Teve o boom da segurança do trabalho ali, né? Nos anos, no final de 90 ali, então, né, aconteceu todo o processo de segurança do trabalho que deu uma melhorada. Mas, né, ele vai vendo a passo lento. Mas a gente começa a perceber, assim, essa evolução perfeitamente. Eu acho que nos anos 90 ali, que teve a globalização, né, o que o Brasil abriu as portas para entrar outras empresas, as outras empresas de fora, primeiro mundo, trouxeram muitas ferramentas, muitas metodologias, principalmente de qualidade. Que ajudaram a dar uma evolução, né? Claro, ajudaram, né, nesse processo de melhorias, porque, né, trabalhar com qualidade também tem que trabalhar com segurança do trabalho. Então, uma, né, as certificações anda mesmo, junto né? com a outra, né? Então, isso, claro que melhorou bastante. Mas ainda era, e eu acho que nós estamos ainda se adaptando e a começar a pensar diferente, mas ainda assim, a gente ainda vê algumas empresas na frente ali a plaquinha, estamos há tantos dias sem acidente de trabalho. Ou seja, a segurança do trabalho remetia, sim, a acidente de trabalho, ao aspecto mais físico, né, que nem tu falaste. E hoje não, hoje a gente vê que está tendo essa mudança que está vindo aos pouquinhos. Eu acho que a grande mudança que a gente que foi bem percebido, assim, foi quando trocou a NR9, né, Felipe? Sim. Que saiu o PPRA, Programa de Prevenção de Risco, e entrou o PGR. Eu acho que essa foi uma mudança, e eu acho que já vem sendo pensado, né, uma mudança em cima da outra para melhoria. E aí depois a gente teve ali em 2019, que daí já surgiu a parte do e-social, do e-social, daí teve a cartilha do assédio, depois 2022 tornou-se obrigatório dentro da NR5, como atribuição da CIPA, né, promover a parte de assédios. Sim. Então teve uma evolução, e agora, para mim, a maior evolução de todos os tempos, né, a evolução da NR1, né, dessa avaliação dos riscos psicossociais. Então, assim, sim, né, eu acho que está tendo mudança e a gente está passando por essa mudança. E que bom que nós estamos fazendo parte, né, desse processo todo. Exatamente. O SESMIT lá, dentro da indústria ou dentro das organizações, estão tendo que olhar além dos riscos físicos, né? Então, essa é a grande alteração aí que a gente tá vivendo hoje. Perfeito. E tá tendo que aprender de como fazer isso, né? E como realmente o quanto que o papel hoje da liderança, né, que é o assunto principal hoje aqui do nosso podcast, né? Como a liderança hoje consegue realmente fazer a diferença dentro dessa nova estruturação, né, de controle de riscos psicossociais, que é um risco que antigamente a gente ficava só com foco no risco físico, né? E tanto, né, o físico, quando a gente fala que gera o fator de lesão física ao colaborador, né? Porque tem o físico, a gente sabe que tem o químico, tem o biológico, tem o ergonômico, acidentes, mas o fator, né, que não é o relacionado à parte física do corpo da pessoa, mas sim relacionado à questão, né, saúde mental, né? Saúde mental. E aí até uma pergunta, assim, que com certeza começou a
preocupar bastante as pessoas foi por que os colaboradores, mesmo protegidos, né, então lá utilizando os seus EPIs, né, tendo todo o cuidado, os treinamentos, eles continuavam adoecendo, né? Por quê? Porque não são somente riscos físicos, Exato. tem a saúde mental também, né? Perfeito. Então, isso com certeza é uma pergunta que a gente vem se fazendo, né? Bastante. E que é aí que a gente descobriu que então o trabalhador ele pode adoecer emocionalmente, né? E não apenas fisicamente. E a questão do mundo do trabalho, assim, né? Teve a evolução da segurança do trabalho, né? Nesses últimos anos que a gente comentou. E a evolução do mundo do trabalho, assim, o que mudou nas empresas, o que vem mudando, né? Tu sabe que isso é uma reflexão, assim, que eu penso muito. Porque a gente já tem uma caminhada, né, Felipe? Esses cabelos brancos não são à toa. A gente já vem uma experiência, uma caminhada dentro de empresas. Então a gente vive o dia a dia das exato, empresas, né? a gente tem essa percepção. E é muito interessante, assim, porque eu acho que a maior mudança foi a parte da tecnologia, né? Isso, sem dúvida, assim, a maior mudança. E claro que a tecnologia, né, trouxe, com certeza, muitas coisas boas, mas também trouxe diminuição de número de funcionários no posto de trabalho, né? Trouxe informações mais rápidas que acarretaram de cobranças maiores, né? De decisões serem tomadas mais rápidas. Então, assim, tudo isso tornou mais imediatista. muito mais. Ela teve muito mais automação de muitos processos, né? E aquela necessidade de estar sempre conectado, né? A gente precisa estar sempre conectado, a gente precisa sempre de uma resposta, sempre atrás. Então, essa necessidade de conexão o tempo todo. A gente não desliga, né? Exatamente. Eu me lembro assim, logo que eu saí do quartel, meu primeiro emprego foi numa empresa de gás, né? Então era muito braçal o processo. Físico. E aí eu me lembro assim que, tipo, tu não precisava muita coisa, até porque tinha muitas pessoas que vinham do interior, que trabalhavam na zona rural, e vinham assim, não tinha estudo, não tinha nada, mas não importava naquele momento. Porque o que importava era tu ter força, né? Tu fazer a força ali. Só que hoje o processo mudou, hoje, né, não é só força, hoje o operador ele precisa operar ali a máquina que é ligada no computador. E a própria inteligência artificial, claro, né? Não, com certeza. E eu me lembro assim que, tipo, tinha, sei lá, 5 pessoas que trabalhavam no mesmo posto de trabalho, que era manual, e aí tinha eu me lembro na época, olha só como funcionavam as coisas, né? Na época tinha uma pessoa dos 5 que era o cara que ele tirava o descanso do outro, né? Então, assim, o rodízio. Exato. Aí o que aconteceu com as tecnologias? Agora tu vai ver 5 pessoas, hoje tem 2 trabalhando no mesmo, ou uma talvez, numa mesma máquina, entendeu? Então, assim, o processo mudou. Os postos de trabalho mudaram, estão diminuindo, né? E enxugou, mas as metas continuam cada vez mais agressivas. E isso, claro, que acaba trazendo um prejuízo para o indivíduo, né? E principalmente para as pessoas. Quanto mais responsabilidade tem, maior, né? É a sua carga emocional. Então a gente precisa compreender isso também. Por isso que talvez assim a grande dificuldade de nós realmente nos desligarmos isso até é uma dica assim para a saúde mental, né? Dentro das possibilidades de cada um que a gente compreende. Mas se tu puder sair da tua empresa e desligar, só entrar no outro dia, isso é uma dica importantíssima para a saúde mental. Só que a gente sabe que, né, não é assim que funciona. Não é só virar a chave agora eu vou lá para minha residência. Não é. Vou deixar de ser lá o colaborador da empresa tal e vou virar o pai de família, né? Isso é difícil realmente nesse momento. E hoje a gente até faz algumas reflexões muitas vezes para os nossos próprios clientes, né? Muitos estão nos perguntando, e agora? A gente está fazendo esses levantamentos, né? Então estamos diagnosticando, né? Fazendo realmente buscando a caracterização ali, se há um risco psíquico ou não dentro daqueles ambientes ali. E a gente pergunta, né? Hoje para as empresas, você entende que a tua empresa hoje ela está fazendo algum processo de prevenção à saúde mental dos seus colaboradores? Exatamente. Sim ou não? Até para entender o quanto que eles, vamos dizer assim, até entendem do que seria esse primeiro trabalho, né? E aí é a grande diferença, né? E claro, né? Isso tudo tem um ônus e tem um bônus, né? Então, todas essas questões acabam trazendo prejuízo para a saúde mental. E daí eu fui ver, olha só que interessante o dado estatístico. Em 2025,
registrado no INSS afastado por burnout 7.595 trabalhadores. 7.595 trabalhadores foram afastados no INSS em 2025 por burnout. E esses números são só os registrados, fora, Exato, né, fora o que não entra nas estatísticas, O que né? não Que a gente entra. fala. Ele já é reconhecido como um fenômeno ocupacional, né? Com O certeza. burnout acho que está em primeiro lugar ali de. Uhum, com certeza. Né? Então isso traz preocupação. E ao mesmo tempo, talvez nos conforta um pouco, porque está acontecendo essa mudança, né? Esse olhar está voltado agora para essas questões. E que bom que isso está acontecendo, né? Que bom que teve essa evolução, né, da segurança do trabalho e está tendo esse olhar, assim, porque o indivíduo ele é um todo. Como a gente falou no outro podcast, né? Não tem uma caixinha lá dentro da empresa onde tu larga os teus problemas e vai trabalhar. Né? Tu tem que gerenciar, tem que administrar, tu é um todo. Então, o que tá... E às vezes, é interessante assim, porque como nós somos um todo, e a gente gerenciar a nossa vida não é fácil, né? Sim. Não é fácil gerenciar a nossa vida. E aí, briguei com a minha filha lá em casa, briguei com a minha esposa, no outro dia eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou administrar isso dentro do meu trabalho? Ou eu recebi uma crítica no meu trabalho, eu vou voltar para casa. Como é que eu vou, né, administrar isso com a minha família? Então, tudo isso acaba, né, trazendo a questão da saúde mental que a gente acaba tendo que gerenciar, administrar, enfim. Né? Então, é um aspecto importante de a gente olhar, né? Exatamente. E a nova NR1, então, ela tem esse papel, né, de trazer, então, esse olhar, né, não somente para o risco físico, então, mas para o risco também da saúde mental dos colaboradores, né? A tão falada NR1, né, que hoje em dia tá os assuntos em todas as rodas de conversa, digamos assim, é a tal Os da clientes NR1. ligam para nós lá na empresa perguntando sobre a NR1 de várias formas. Né? Então tem aqueles que falam somente em NR1, né? Eu quero atender na NR1. Vocês fazem a NR1, você está tendo a NR1. É um conjunto de vários fatores, né? O psico é um dos itens do atendimento à NR1, né? Mas não é só isso, né? Mas a gente entende até a dificuldade deles entenderem, né, a complexidade da norma como um todo, né? Tudo muito Mas novo. perante hoje as alterações da norma, especificamente dos riscos psicossociais, o que tu poderia destacar para nós, Adriano, hoje? E é interessante porque as pessoas realmente estão bem confusas em relação à norma. Né? Sabe que eu achei muito interessante, sim, que uma pessoa veio falar comigo assim, pô, lá na minha empresa eles prometeram liberar o cartão, como é que é o bypass o Gympass. O Gympass. Prometeram, da academia, prometeram liberar o cartão e não liberaram. E aí estamos todo mundo louco da vida. A pessoa falando para mim, estamos todo mundo louco da vida, porque isso está dentro da NR1. Entenderam? Daí, olha como... E eu falei assim, não, isso não está dentro da NR1. Pode fazer parte de um plano de ação para a NR1, mas não significa que tipo assim, já colocando como obrigatório, né? Então assim, tá bem confuso ainda. Eu acho que é normal dentro desse começo, né, Felipe? Sim. Mas assim, eu acho que é interessante a gente destacar que a NR1, ela é a norma que direciona as outras normas regulamentadoras, né? Exato. E por que a mudança na NR1? Porque antes a NR1 dizia que as empresas deveriam avaliar os riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos de acidentes. Eram os 5 riscos que as empresas deveriam destacar, deveriam, né, identificar no seu ambiente de trabalho. O que houve de mudança? Que além desses 5 riscos, agora as empresas são obrigadas a identificarem também os riscos psicossociais. E que ficaram dentro lá dos riscos ergonômicos, que é um outro item, né? Perfeito. Ligado a outro, né? Gigante, e onde é que vai essa avaliação? Lá no PGR, que é na norma regulamentadora número 9. Então, assim, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Né? É que, na verdade, assim, a NR1, o pessoal associou, né? Muitas pessoas associaram, risco psicossocial, NR1, NR1. A NR1, ela é a norma que ela vai dar diretrizes para as demais normas. Perfeito, é isso aí. Então, é como se ela fosse o guarda-chuva, onde embaixo dela estão as outras 37, que são 38 hoje, isso. né? Então, assim, não é apenas a NR1 em si, porque ela dita várias coisas para as demais normas também. Então, primeiro, isso tem que estar claro para as pessoas, né? E até mesmo em questões de, vamos dizer assim, do impacto em si da NR1, do risco psicossocial dentro das empresas, foi a questão de realmente sair lá
da incumbência do recursos humanos, Aham. né? E acabou, eu nem vou dizer assim, que é uma responsabilidade agora do SESMIT Uhum. ou do SESMIT com recursos humanos, mas sim da alta direção, né? Da coordenação, dos supervisores, os líderes. Então, realmente, o assunto se tornou muito mais complexo, né? Sim. Vamos dizer Sim. assim, né? E aí é onde vem essa complexidade, a gente acaba trazendo o esclarecimento através Claro, dos levantamentos que a gente vem fazendo, claro. Uhum. né? Para E- realmente diagnosticar para a empresa e ela poder realmente entender, olha, aonde é que está a concentração dos Exatamente. maiores problemas, né? É. E é importante falar, assim, que as pessoas também confundem isso. A avaliação dos riscos psicossociais não é individual. Não vou avaliar o Felipe, não vou avaliar a Margelle. Eu vou avaliar o ambiente de A trabalho, o organização que do trabalho, né? exato, quais os riscos que tem ali que possam trazer prejuízo para o trabalhador na parte de adoecimento mental, psíquico mental. Então, assim, isso também é uma confusão, né? Então quer dizer que o cara tem depressão lá, vão avaliar o que? Não quero avaliar ninguém. Né? A gente não é um atendimento clínico, Isso. né? É um Uhum. atendimento institucional. Então, a gente vai fazer uma avaliação do ambiente para ver o que está gerando, o que Exato. pode, sim, levar à depressão, ansiedade, enfim. Exatamente. Né? A grande dúvida das pessoas é exatamente essa, né? Mas o que de fato é um risco psicossocial? O que é? O que caracteriza, né? Então, Até se a gente for pegar alguns exemplos, né, Adriano, poderia citar ali para nós. Eu até, né, volta e meia, a gente traz alguns exemplos para os clientes, até para que eles consigam também ter essa sensibilidade maior, né? O que no diagnóstico hoje, no levantamento que vocês estão fazendo, vai ser evidenciado? Vai ser evidenciado ali, metas inalcançáveis, né? Um gerenciamento excessivo de cobranças, mas quais são as outras que tu poderia destacar para nós? Assim, um exemplo, falha na comunicação, né? É um exemplo bem típico que pode adoecer, né? Um gestor mal treinado, né? Sem habilidade de lidar com as pessoas, né? Então pode trazer um adoecimento. O próprio assédio, né? Pode gerar um adoecimento. Uma falta de reconhecimento. Felipe, falta de reconhecimento, ela é muito forte. E é interessante porque eu trabalhei há um tempo atrás com uma empresa onde eu fazia a entrevista de desligamento. Então, na entrevista de desligamento é uma entrevista difícil de fazer, muito difícil, né? Sim. Mas é uma ferramenta excelente E a pessoa tá de peito aberto ali, querendo ou não, também. Tá. Então a gente também filtrava muitas coisas, claro. Sim. Mas assim, é uma entrevista que é uma ferramenta sensacional para a empresa melhorar. Show de bola. E aí a gente sempre perguntava assim, né, quando a pessoa queria sair, quando a pessoa pedia demissão, a gente perguntava assim, o que tá te levando a sair da empresa, né? E aí, cara, a falta de reconhecimento, a resposta é muito forte isso, assim. E muitas vezes ela não tá interligada somente a Não salário, né? tá, não tá interligado a salário, né? Então, assim, a falta de reconhecimento, ela pode ser um grande risco, né? E as empresas, às vezes, não se dão conta disso, né? Sabe que eu atendi uma outra empresa onde eles passaram por uma situação de incêndio dentro da empresa. Da empresa. E aí, olha só que interessante, a brigada de emergência da empresa estava fora, porque não foi em horário de expediente que deu um incêndio. Sim. Só que o pessoal da brigada morava próximo à empresa, o pessoal saiu da sua casa de noite e foram lá para a empresa para ajudar a combater, né, jogaram linha de vida, fizeram um monte de coisa, linha de mangueira, conseguiram combater o incêndio, deixar só onde iniciou. Então não teve, né, só teve danos materiais, não teve danos físicos. Só que foi um incêndio de grande proporção. E aí o gestor dessa empresa na época, olha só o benefício que ele deu para os caras foi tipo assim um ticket a mais no valor. Tá, todo mundo quer dinheiro, né? Legal isso aí. Só que não era isso que o pessoal queria. Qual era a queixa dos brigadistas? Cara, eu queria um reconhecimento, que eles chamassem nós lá na frente da brigada e dissessem, parabéns, vocês saíram da casa de vocês para vir aqui. E não houve essa uma falta de sensibilidade, né? Não houve essa sensibilidade do gestor. Então, assim, né,
falta de reconhecimento talvez é um item assim muito interessante de se avaliar. A gente muitas vezes também, dentro das empresas que a gente está passando, a gente vê ali muito que eles também solicitam muitas vezes para a gente exemplos práticos, né? Mas e aí? E quais são os exemplos práticos que vocês estão vendo que está dando muito certo? E por a gente estar em muitos ambientes fabris, né? E muito ambiente de trabalho, não só no ambiente fabril também, né? Eles ficam nos perguntando, o que vocês estão vendo que está tendo como um bom resultado, um bom retorno, né? Para que a gente consiga realmente exemplificar de forma prática, né? E o que a gente poderia citar, assim, quais alguns pontos, né? Eu entendo por exemplo, né? Eu digo, sempre falo assim, a questão do apoio até da própria gerência, coordenação, liderança, supervisão, né? Sim. Muitas vezes uma palavra de apoio, né? Uma palavra de conforto ali, até mesmo perguntando se a pessoa está bem naquele dia. O que mais a gente poderia falar? Isso é importante. Sabe que eu como tu falou, a gente anda em muitas empresas e a gente acaba pegando as coisas boas, né, e repassando, porque, né, coisa boa é importante, assim, repassar. Sim. Né? Sabe que eu fui numa empresa, olha só que interessante que era, eles tinham bottoms, eles davam bottoms para os funcionários, bottoms vermelho e bottom verde. Aí o funcionário que estava de bem, estava legal, ia usar o bottom verde. O funcionário que não estava legal, sei lá, brigou com a esposa em casa, tá com um problema familiar, botava o botão vermelho. Naquele dia ele se identificava como é que tava. Se identificava, botava o botãozinho vermelho. É muito interessante isso. Só que não pode ser do dia pra noite. Tem que ter toda uma estrutura para uma empresa fazer isso, né? Então, e essa empresa ela fez, ela estruturou bem. E estrutura com quem? Com os líderes. Os líderes têm papel importantíssimo, porque era o líder que ia olhar lá, a Margelle hoje não tá legal, ela tá com o botão vermelho, e ela vai trabalhar lá naquela máquina que é perigosa, então, opa, só um pouquinho, né? Vamos chamar ela aqui, o que tá acontecendo contigo, Margelle? Então, assim... Muitas vezes o que ela quer ali é finalizar que ela não está bem, até mesmo para buscar um apoio, né? Exato. A gente tem um outro cliente também na Serra, que eles têm essa cultura e eles fizeram os painéis no setor. Legal. E aí tem lá o nome de cada um dos colaboradores, e aí lá é 3 rostinhos, lá, o vermelho, o amarelo e o verde. E exatamente, quando o cara tá no amarelo, ele tá num sinal de alerta ali. Não quer dizer que ele tá ruim, mas também não é um dia que ele tá... Sim, dos melhores dele também. Então, já tá... sinalizando dizer, alguma coisa, né? sim. Vamos dizer assim, o cara tá verde, é um dia que ele tá tranquilo, né? E aí tem aquele dia que ele vai lá e bota... aí lá é um imã, né? Eles, bota no quadro, daí no mural. Legal, bacana. E aí fica também. uma gestão meio que é uma gestão à vista de como aqueles colaboradores daquela área estão, né? E aí eles até, esses dias eu perguntei, já teve algum caso, né? Tem setores menores e tem outros maiores, mas tem uns menores lá que tem 10, 12 colaboradores. Eu disse, já aconteceu de ter 3, 4 ao mesmo tempo? Já aconteceu. E aí, quando acontece isso, a gente se reúne, conversa, né? Aí alguns ficam mais à vontade para abrir alguma situação, se sentir confortável. Outros, né, ficam mais na neutralidade, mas às vezes muitas vezes a gente vê que a própria conversa ali, por mais simples que ela for, mais rápida, e a gente está falando assim, não é uma conversa estendida, é um diálogo, é um diálogo de segurança, só que ele está relacionado ali ao fator emocional. E isso já dá uma quebra, né? Então já ajuda a equipe mesmo se entender, né? Os colegas se identificarem perante um aos outros como é que ele tá naquele momento. Legal. Hoje tu tá um pouco gripado, né? Não tá 100%, já estaria no amarelo. Já estaria com um bonequinho amarelo. Eu tô aqui nessa tosse, ó. Mas é interessante, né? Então, assim, são coisas que as empresas, né, vêm... Eu trabalhei numa empresa, daí era uma empresa americana, né? Então, a matriz era americana, já era uma outra cultura, assim, de segurança do trabalho. E lá tinha uma ferramenta que eu nunca tinha visto, assim, eu acho que é uma ferramenta, né, que foi criada pela empresa mesmo, assim, e a gente trabalhava bastante, que era chamado Common Core Elements, que eram os elementos comuns. E aí, eram pilares que a gente trabalhava, onde tinha toda a parte, isso aí nós estamos falando há, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, então já era um pensamento avançado, porque era uma empresa americana, né, então é diferente, mas assim, já pensava assim, tinha os aspectos físicos, mas também nesses pilares
tinha a parte emocional, a parte, né, como que a pessoa tá. E que nem, acho que foi tu que colocou, não sei se foi tu, o Felipe, que falou assim, o que o gestor, né, tem que fazer. Eu acho que o gestor tem que fazer o básico, né, como que tu tá, né, Exatamente. porque é o gestor que conhece, exatamente, né? ele tem que conhecer a pessoa que tá ali É atrás. ele que conhece, ele fica todos os dias com a Exato. pessoa, né? Passa Então, mais tempo, às vezes, no trabalho do que na Claro, própria casa da gente, com os exato, nossos, Muitas vezes né? a gente fala até entre nós lá, nossa equipe Aham. não é uma equipe tão grande assim, né? Mas a gente, até pelo bom dia que a pessoa te dá, pelo olhar, da forma que ela tá te olhando naquele primeiro Claro. A gente momento já ali, procura a gente conhecer, consegue né? mais ou menos mapear, "Bom, a pessoa tá legal, ou não tá bem, opa, É. aconteceu alguma coisa, né? Isso. Então, Por isso isso que até são... é por isso que até é importante o papel da liderança nesse quesito, né? Extremamente. Porque ele precisa identificar, ele precisa ter esse olhar Uhum. daquela pessoa que tá ali, né? Aquele colaborador, e ele precisa identificar quais são aqueles sinais que o indivíduo já tá dando, que ele já está com a saúde emocional dele abalada, né? Então tem aqueles sinais individuais Uhum. e tem os sinais muitas vezes da equipe como um todo, né? Alguns sinais individuais ali, muita irritabilidade, né, ansiedade, esquecimentos, Uhum. né, e tem aquelas características dos indicadores da equipe ali como um todo, né, acidentes, né, se a equipe toda está com a saúde mental abalada, pode vir a sofrer então os acidentes físicos, Sim. né, afastamentos. Uhum. Então existem esses indicadores aí que é importante a liderança estar atenta, né. Eu até te pergunto, Adriano, e hoje, se a gente for focar diretamente para passar um recado hoje para a liderança que está nos ouvindo, Uhum. né? Quais seriam, vamos dizer assim, né, as perguntas mais do dia a dia, assim, que seriam importantes todo líder passar em cada um do seu liderado lá e ele fazer, né, perante o dia lá do trabalho? Falar de gestão de liderança é muito interessante. Nós até viemos conversando, né, Felipe, que como é importante fazer um bom processo de seleção para a escolha do gestor, né, do líder, enfim. Porque às vezes, e tem um amigo meu que diz é raro, mas acontece muito, né? Às vezes o cara é um bom operador, talvez o melhor operador, e aí surge uma oportunidade de liderança, colocam ele de líder, mas ele não é um bom líder. Sim. Ele é um bom operador. Muitas vezes é porque ele tem um maior tempo de casa, ele opera muito bem o equipamento, mas talvez ele não tem o papel de líder. Não tem papel, ou não foi preparado, né? Exato, perfeito, perfeito. Para assumir esse papel, né? E aí a empresa perde o melhor operador e não ganha um líder. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é isso, assim, a empresa fazer um bom processo, né? O que ela quer, quais são as habilidades que ela busca de um líder, o que o líder precisa para estar com aquele grupo de pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso talvez seja o primeiro passo. A outra dica que eu acho que a gente pode dar, e eu acredito muito, assim, é que o líder, sim, ele tem que entender, ele tem que ser um bom gestor na parte técnica, ele tem que compreender, ser muito bom na parte técnica, mas ele tem que ser excelente na parte de gestão de pessoas. Que nem nós estávamos falando, o líder é o que tá todos os dias aqui, nós somos uma equipe de trabalho aqui. Eu sou o líder de vocês, eu sei como é que o Felipe tá, como é que tu tá, e eu sei as tuas habilidades, eu sei o que tem de bom, o que tu tem de ponto a melhorar. Então, assim, são essas questões que eu acho que é papel fundamental do líder. E aí, faz a gente até lembrar, assim, e pensar, Felipe, nos líderes que a gente teve, né? Quantos líderes que passaram por nós. Sim. E que foram bons líderes. Sim. E outros que não foram tanto. Mas eu acho que as perguntas básicas é essa que a gente estava falando. Como é que tu tá? Como é que foi teu dia? Como é que tá teu fim de semana? Tu percebeu uma mudança na pessoa chamar e conversar, né? Ser um líder amigo, né? Quando a gente fala na diferença de líder e de chefe, eu acho que é isso, né? O chefe é ultrapassado, o chefe não cabe mais hoje em dia, né? Hoje tem que ser o líder, aquela pessoa que se envolve. E eu gosto muito... Se compromete junto com a entrega, né? Também, né? Claro. Eu gosto muito de um livro chamado O Príncipe de Maquiavel, não sei se tu já leu. Né, dou a sugestão aqui de lerem esse livro. Ele é um livro de 1800 e alguma coisa. Né? Então, atual, mas é muito atual, porque né, o pessoal lê direto, assim, porque ele é antigo, mas é atual. E Maquiavel, ele escreveu esse livro para um príncipe que assumiu o reinado lá. Né? Então ele escreveu o livro dando dica, e é um livro para liderança. E aí tem uma parte do livro que diz assim, ó,
O líder que ganha a sua liderança na força, ele vai conseguir a liderança, ele vai conseguir ser líder. Mas não vai ser respeitado. Não vai ser respeitado e se vir um mais forte que ele, vai tirar ele da liderança. Agora, um líder que conquista a liderança, ajudando, compreendendo, olhando o outro, enxergando, ouvindo, fazendo parte do processo, ele vai ser um líder que ele vai conseguir chegar na liderança e as pessoas vão querer que ele não saia mais da liderança. Exatamente. Então, assim, né, são questões que são muito importantes, assim, pra gente Sim. compreender, né? Eu trago e falo muito pra Margeli, e aí, Margeli, tá fácil ser espelho hoje em dia, porque querendo ou não, né, a nossa equipe, ela é reflexo. É aquele velho ditado, sim, né? é A equipe, verdade, ela Felipe. é o reflexo E é do verdade. líder, Sim. né? Ela tem que ter alguém ali como base, alguém como guia para acabar se espelhando. E que nem tu falou, Adriano, o líder, ele tem que pegar na mão e acompanhar junto o processo. Exato. Não só lá o resultado Mandar, final, só mandar, né? Exato, tem que acompanhar o processo até mesmo para ver as dificuldades, dar o apoio, dar a direção que ele precisa, né? E a gente entende que isso não é uma tarefa fácil. Com A certeza. gente entende que isso é um trabalho de um processo, vamos dizer assim, contínuo de evolução e que as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, os líderes que estão hoje, atualmente, eles vão ter que mudar rapidamente, né? Porque senão... Até porque, às vezes, na própria equipe, a gente tem pessoas diferentes. Tem 3, Claro, 4, 5 perfeito, e todas são diferentes. perfeito, Nenhuma é igual à não, outra. perfeito. Então, tu precisa ter esse olhar e ver que cada uma, às vezes, o que é bom para uma não é tão bom para outra. Né? Então, tu tem que fazer essa diferença. E outra coisa bem interessante é que, assim, o líder, ele pode tanto fazer o papel de ser um protetor da saúde mental do colaborador, Sim. quanto o maior fator de risco dela também, né? Então, Exatamente. tem que ter Ele esse pesa cuidado. tanto pro lado Positivo, tanto negativo quanto negativo. Claro, com Exatamente. certeza, né? E aí, né, volto a dizer, o olhar da empresa também, né, no processo de como que está o seu líder, né? E o bom líder, ele vai se preparar também, né, Felipe? O bom líder vai buscar conhecimento. E é uma coisa interessante. O que vocês acham? Que o líder nasce pronto? Ou ele pode ser moldado no decorrer da... Como é que vocês olham isso, assim? Eu acredito que, até falando pelas nossas próprias experiências, né? Eu sou um cara muito técnico. Sempre procurei me desenvolver muito tecnicamente. Eu não aprendi na minha engenharia, nem na civil, nem na segurança do trabalho, nem no curso técnico, né? E nenhuma das proficiências, vamos dizer assim, que a gente buscou, a gente não aprende a ser líder. A gente não aprende a ser um bom gestor, né? Hoje existe algumas coisas dentro vamos dizer assim, dos cursos, mas a gente sabe que o currículo é mínimo, né? Então a gente acaba tendo que se desenvolver, né? Perfeito. E buscar esse próprio, vamos dizer assim, essa própria evolução profissional e pessoal também, né? E aí vem uma pergunta, né, Adriano? Vamos lá. E o que o líder nunca deve fazer? Pois é, né? Imagina um líder que, não vamos chamar de líder, um chefe, o que faz o papel de chefe, né? Que humilha a pessoa, que bota metas impossíveis de ser realizadas, que autoritarismo, né? Que faz a pessoa pagar mico na frente dos outros, que quando tem que criticar, critica na frente de todo mundo. Então, isso é um líder negativo, né? Um líder que... Ele lidera por medo. A pior liderança que é por medo, né? Então é muito interessante isso, a gente pensar nessas questões, porque isso também é prejudicial à saúde mental do colaborador. Imagina o cara imagina trabalhar com medo no ambiente de trabalho. Imagina chegar domingo à noite, tu lembrar que no outro dia tu tem que ir lá trabalhar num ambiente que é horrível de trabalhar, onde o teu gestor, o teu líder, que era um cara para conduzir, um cara para te ajudar, para acolher, é um cara totalmente, né, diferente. E que muitas vezes faz até a própria equipe, né, ter aquelas competições entre a própria equipe, né, já vi muito isso até em empresas que eu trabalhei já, colocar as mesmas pessoas da equipe umas contra as outras, assim, é ruim isso. Gerar aquela concorrência interna que não agrega nada, né? Exatamente. Hoje a gente fala, né, que também o líder, a gente sabe que esse papel não é um papel muito fácil, realmente. Sim. E que muitas vezes a gente tem que ter conversas difíceis, conversas claras, que sejam transparentes, mas e que também a gente também não pode confundir que todo conflito é um assédio, né? Toda discordância
gera um assédio, Assédio vamos dizer moral, assim, né? Exato. Então, a gente também tem que passar essa tranquilidade Uhum. para os líderes deles entenderem também que, sim, a gente vai ter que continuar cobrando, Claro. porque Né? existe um processo, Uhum. né, de cobrança que é necessário, Uhum. mas tem a forma de se fazer essa cobrança, a forma de conduzir essas situações que não são tão confortáveis, né? Então, até a gente poderia, né, Uhum. falar de algumas coisas muito simples, assim como exemplos que Uhum. a gente sabe que mudaria a visão de muitos líderes, né, que hoje estão preocupados com essa questão. Claro. Mas agora eu não posso mais cobrar mais nada. Exato, exatamente. Eu acho assim, ó, a gente pode pensar nessa questão que tu trouxe, né? O assédio, ele é, né, ele é repetitivo, ele tem uma direção, ele tem um porquê, né? Então, o assédio, ele é bem claro, assim, tá bem claro. Agora, as divergências dentro do ambiente de trabalho, qualquer grupo que a gente tiver, vai ter divergências, porque, que nem tu mesmo falou, todos nós somos diferentes um do outro. Então, tu divergir da tua opinião, da minha, é super normal, super tranquilo. Esses conflitos vão acontecer em qualquer grupo, Sim. em qualquer parte vai acontecer isso, né? Eu acho que uma grande característica assim que diferencia o conflito, né, do assédio moral é o respeito. Uhum, Acho que a perfeito. partir do momento que tu Perfeito. falta o respeito com uma pessoa, tu pode estar cobrando, tu Aham. pode estar com a razão, tu tá cobrando, tu é uma meta, tem Uhum, alguma o jeito, né, que tu faz, isso, né? só que a partir do momento que tu falta o respeito com aquela Uhum, pessoa, aquilo ali vira assédio, um uhum. assédio moral, Que né? a Então eu gente acho vê que o que limite é esse, né? E o respeito não só de cuidar no que falar, é o tom de fala, Uhum. né? É como fala. Então eu acho que o respeito ele é a linha, né? Uhum, Que uhum. separa um do outro. Exato. a gente até tem, a gente vê muitas boas práticas acontecendo em algumas Uhum. organizações, né? Que é aquela organização que ela estabelece e implementa um bom diálogo, né? Que, na verdade, até guia, né? A forma correta do líder se dialogar com a sua própria equipe. Uhum. Então, é trazer lá alguns mantras, né? Fala ali alguns mandamentos, muitas Aham. vezes, da liderança, que é importante, né? Uhum. Promover feedback, Uhum. né? Ter Perfeito. uma conversa de duas vias, né? Realmente eu poder expor a minha opinião sobre o teu trabalho e Uhum. poder deixar também tentar te esclarecer o porquê Claro. muitas vezes tu não tá alcançando os objetivos ali do que eu tô te passando, né? Então, isso a gente vê que são os bons sinais, as boas práticas que estão acontecendo em algumas empresas, né? E que a gente deixa aqui como um recado para a liderança, né? De buscar realmente monitorar indicadores, né? De performance de cada pessoa na forma individual e trabalhar com ela da forma individual, Sim. não expor em grupo, né? Uhum. Então são tudo dicas que eu vejo que é muito importante nesse Claro, momento boas agora, né? práticas. E o feedback hoje nas empresas é muito importante, né? E as pessoas, infelizmente, tem algumas pessoas que não sabem dar feedback, né? E aí torna um feedback negativo, e aí é ruim, porque o feedback é destrutivo. Sim. E qual é a ideia do feedback? A ideia do feedback é que a pessoa evolua, né? Eu disse, Margeli, Sim. esse mês eu percebi que tu foste muito bem nisso, porém eu percebi também que teve dificuldade. O que a gente pode fazer junto, Exato. né, para melhorar isso, enfim, então... E é aquele feedback que tu, por exemplo, a liderança ela tem que estar também atenta no feedback. Eu vou dar um feedback construtivo para minha equipe, mas eu também tenho que estar disposta a ouvir esse feedback, ter um retorno. Perfeito. Muitas vezes eu tô lá no meio do meu processo e eu não tô vendo que eu não estou cooperando com a minha equipe para ela fazer melhor, mas eu estou cobrando a equipe que ela tenha essa entrega. Perfeito. Então eu também tenho que estar disposto a esse feedback. Eu acho que em cima da tua fala, né, é importantíssimo também o autoconhecimento, né? O líder, ele tem que buscar o autoconhecimento, porque se eu me conhecer, eu vou me compreender para me poder te compreender, né? Eu vou saber nos meus pontos que eu preciso melhorar, eu vou saber os pontos fortes que eu tenho, eu vou saber, né, manejar as coisas, porque eu me conheço. Então, assim, esse autoconhecimento do líder também é importante. Por isso que uma busca de conhecimento do líder, uma formação, eu acho que ele, né, junta tudo isso, né, Felipe? Exatamente. Todo esse Só processo agrega, de né? comunicação, né? Então, de autoconhecimento, de feedback, de relações humanas,
porque a gente precisa ter um pouquinho de noção de relações humanas. Às vezes a gente não dá conta, a gente não pensa sobre isso, mas é importante a gente pensar, Sim. né? Como que eu vou lidar com o outro? Como que eu vou lidar com a minha equipe? De que forma que eu, Exatamente. né? Sim. E eu acho que uma dessas boas práticas que a gente está falando aqui, mencionando, né? Uhum. Eu acho que uma prática excelente, que eu acho que todas as empresas tinham que implantar, é promover uma cultura dentro da empresa, que, né, com respeito, confiança, com gestão de equipe, né? Então, Uhum. promovendo essa cultura, eu acho que isso, a partir do momento que está enraizado, é a cultura da empresa, todos os líderes devem, né, seguir aquela cultura e passar para os seus liderados isso. Exatamente. Indo para o nosso encerramento aqui, né, que é impressionante, mas passa muito rápido, e a gente sabe que tem muito assunto sobre esse tema, né? Aham. Eu até gostaria de deixar aqui até como também um recado final, né? Vamos dizer assim, né, Adriano? Que eu acredito que é o que tu concorda comigo. Que hoje, para essa questão do desenvolvimento da liderança, para que as empresas consigam apoiar os seus líderes e até preparar eles para esse novo desafio, esse novo cenário, né? A gente sabe que isso vai ter que estar estabelecido lá no programa de gerenciamento dos riscos psicossociais, Perfeito. né? Que é vamos dizer assim, é onde a gente vai conseguir gerir tudo que a gente vai estar fazendo de ações para prevenir o assédio, para prevenir o risco psicossocial, para prevenir que a nossa liderança, né, realmente esteja preparada para lidar com essas diversidades do dia a dia. E para encerrar, né, Adriano, qual seria a tua mensagem final para os líderes que estão nos escutando hoje? Legal. Aquele líder que ele realmente está preocupado com esse assunto, Sim. que ele sabe que ele vai fazer total diferença dentro da organização que ele está hoje, Uhum. né, e que ele vai ter que buscar realmente, né, mais conhecimento e para realmente se preparar para esse novo cenário. Legal, Felipe. Como psicólogo, Felipe, eu acredito que esse caminho ele é construído todos os dias. Como? Através de uma liderança onde saiba escutar, saiba valorizar, saiba enxergar o seu subordinado de uma forma humana, porque, afinal de contas, né, as empresas vencedoras são empresas onde os seus funcionários acreditam nisso e são mais felizes, né? Então, é quase que matemático isso, Sim. embora seja humano, Uhum. quase que matemático, né? Funcionário feliz vai Empresa dar produtiva. resultado para a empresa. E eu volto a frisar, isso é um papel do líder. Isso O aí. líder tem esse papel. A segurança gerada gera produtividade. Sempre. Então tá jóia. Obrigado, então. Chegamos ao final de mais um podcast. Convidamos a todos vocês a curtirem os próximos e compartilharem esse vídeo com as pessoas que querem saber mais sobre o assunto, sobre saúde ocupacional, saúde mental. Muito obrigada e até a próxima. E nos buscar lá no canal do YouTube, @PresegMed. Isso aí.